Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula, conhecendo os ícones do Promob. A gente tinha parado na opção aqui, em ferramentas e propriedades, mas para a gente poder dar continuidade, eu vou pedir para vocês lembrar, né, de curtir, comentar, compartilhar. Se você conhece alguém que gosta da área de interiores, a gente está criando um conteúdo incrível, muito bom, né? Um conteúdo que a pessoa, dominando, ela pode ter uma renda aí extra ou principal. É uma área que tem crescido muito, então o objetivo também desse curso é levar informações que possam agregar valor para as pessoas, né? Nosso curso de design de interiores e de Promob, para que a pessoa possa fazer renda aí com esse mercado que só cresce. E tem espaço para... Tá certo? Então, vou aqui dar continuidade. Então, a gente vai pegar um módulo de cozinha, um balcão, para a gente dar continuidade no conteúdo que já está disponível no nosso canal, tá certo? Então, eu estava falando para vocês, dando sequência em agregados, aliás, perdão, arranjos, né? Em arranjos, você pode duplicar o item ou triplicar, ou a quantidade de itens que você precisa, inserir automaticamente, seguindo os mesmos moldes, né, o mesmo padrão do módulo existente que foi selecionado. Pode ser uma geometria, pode ser um módulo, pode ser algum... No caso, para closet, é muito legal, porque você cria vários sapatos, né, em fileira para cima, para baixo, direito, esquerdo. Então, ó, X, Y e Z. Polar, a gente utiliza mais o linear. Incrementos e posição relativa. Incrementos é bem bacana para construir escadas. Aqui a gente vai dar um exemplo simples do módulo, que a gente vai duplicar o módulo. Essas linhas verdes é como se fosse um módulo fantasma. Ele vai aparecer da construção do seu módulo. Onde que vai aparecer o seu módulo? Olha que legal. Aqui, em Y, é paralelo, tá? Então, ele aparece ali em paralelo. Digamos que você precise de um afastamento entre os módulos. Aí, como eu falei para vocês na última aula, esse desconsiderar o tamanho do módulo na distância entre os módulos. Você seleciona e você coloca a distância que você quer entre os módulos. Então, vai aparecer ali, eu quero 20 centímetros. Vai dar uma distância de 20 centímetros entre os módulos. Ah, eu quero também que na altura e que também tenha uma distância de 10 centímetros entre os módulos. Por exemplo, para inserir prateleiras, apesar que inserção de prateleiras, a gente tem os agregados, né? A gente pode agregar uma prateleira. Depois, quando a gente estiver construindo nas aulas de construção do projeto, aí vocês vão ver isso aqui mais na prática. Mas aqui, olha que bacana. Tudo que está em linha verde no meu projeto é o que vai aparecer de novo, tá certo? Então, aqui, ó, dando continuidade, seleciona aqui, inserir. Tá? Inserir. Existe um outro atalho que a gente usa para duplicar um módulo. Clica com o direito em cima do item, clica em duplicar. Ele vai aparecer uma outra aba, né, aqui, e aí, ó, tem vista frontal
e planta baixa. Planta baixa é a vista de cima e vista frontal é olhando de frente. Então, se você movimenta, ó, você coloca, muda o posicionamento. Aqui eu estou clicando com o esquerdo do mouse, o posicionamento. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu movimento no próprio eixo, certo? Aqui, ó, olha que bacana, em planta baixa. Eu estou adicionando um item, eu utilizo muito esse recurso, vocês vão ver quando a gente estiver fazendo os projetos, eu utilizo muito esse recurso, porque você pode, ó, movimentar, clicando com o esquerdo, segurando e arrastando, você movimenta o item. Se você selecionar aqui, nas extremidades do item que você está trabalhando, clicar com o esquerdo e arrastar, ele vai movimentar no próprio eixo. Vai ser no eixo na vista frontal ou em planta baixa, certo? Isso aqui, digamos que você fez, é o mesmo processo que nós temos aqui. Desfazer, mostrar detalhes, né? Eu quase não utilizo. Zoom, aumentar ou diminuir, esses ícones eu quase não utilizo. Tá? Utilizo mais de forma intuitiva. Aqui, ó, aqui eu estou clicando com o esquerdo e estou movimentando, mudando a posição. Se eu clicar aqui e segurar, eu giro ele, tá certo? Então, ok. Depois de arranjo, que a gente usa, incremento. Lembra que eu falei de escada? Olha que bacana. Eu vou clicar aqui nesse módulo e eu quero criar um degrau entre eles. Aí eu utilizo o incremento. Ó. Eu vou colocar aqui na lateral, certo? Aqui eu vou deixar um só para a gente mostrar. E aqui ele habilita o incremento em X e em Z. Lembra que o Z tem a ver com a profundidade? Então, se eu colocar um incremento aqui de 200, que é 20 centímetros, ele cria um desnível com relação à minha profundidade. Só que imagina eu construindo uma escada. Depois eu vou construir uma escada, vocês vão ver melhor. Então, eu não quero aqui, vou deixar zerado. Eu quero em Z, porque em Z, aqui a seta, ó, insere acima do módulo. Então, eu quero um incremento de 55, eu quero criar um degrau, aliás, 70, que é a altura desse item que eu estou trabalhando. Se eu mandar inserir, ó, olha que bacana. Opa. Volta aqui. Deixar um só. E aqui eu vou modificar. Ó, ele está criando a minha escada com esse item chamado incrementos. Tá? Em Z. Por quê? Em Z, ele tá colocando 70 centímetros em relação ao item que eu estou trabalhando, que eu selecionei. Então, ele está colocando uma diferença, um degrau, um incremento de 70 centímetros, e eu estou aumentando a minha escada. Ó. Tá certo? Eu vou inserir para vocês visualizar e colocar, afastar aqui para você ter uma ideia geral. Não é isso que a gente quer fazer, eu vou desfazer aqui, certo? Vou limpar um pouco, vou deixar só um para a gente ir trabalhando. O conceito é a mesma coisa, você seleciona um item, se você clicar no delete do seu teclado, ele exclui o seu item, certo? Você também pode selecionar vários itens. Aqui tem a opção de você selecionar vários itens, eu vou ensinar isso aí para vocês. Tá certo? Aí está aqui o meu módulo, que a gente está trabalhando aqui em propriedades e ferramentas, certo? Depois de arranjo, nós temos modelo. Então, eu já dei uma palhinha sobre o modelo. Então, o modelo, ele altera todos os módulos. Ele não vai alterar a cor de parede nem de piso. Ele vai
Ele vai ser, esses modelos em relação ao móvel. E ele tem que estar selecionado. Ou a parede tem que estar selecionada. Por quê? Ele vai pegar todos os módulos, todos os móveis que estão nessa parede, e existe aqui ó, duas aplicações, em todos ou em seleção. Se você selecionar o módulo, ele vai automaticamente pegar todos os móveis. Se você selecionar aquele módulo você quer ele diferente, você pode mudar as caixas, você pode mudar a cor das portas. Aqui, ó, quando ele fala cores, branco, caixas, é uma referência, você vai mudar só a cor da caixa. Então, eu vou colocar uma cor aqui, eu vou deixar preto para facilitar a visualização. Aqui, ó, portas, madeira, reta, é o modelo, não é a cor, tá? Então, o Promob tem essas diferenças. Dependendo da versão, pode ser um pouquinho diferente isso aqui também, mas como eu falei, é intuitivo. Aí aqui, portas, frentes, reta, cores, branco, eu quero cinza. Vou colocar uma cor cinza, ele vai mudar. Opa. Vou mudar aqui, não quero preto, eu quero cores cinza, tá? Vou colocar uma outra cor. Cores. Tá vendo que aqui tem uma biblioteca gigantesca, tá? Essa biblioteca, elas também está em materiais que a gente vai dar uma passeada por eles. Eu sugiro que vocês conheçam os tons, as tonalidades, isso é muito importante. Quanto mais vocês fuçam, né, explorem, fuçem não, né, perdão, vocês explorem o Promob, o que tem, o que não tem, eu vou colocar aqui laranja, só para ficar bem discrepante. Então, eu quero colocar puxadores. Depende dos puxadores, existe uma opção de colocar em que modelos, puxadores, tá? Aqui está sem puxador. Você pode colocar o puxador pelo modelo da porta ou nesse item aqui, puxadores. Mas vamos voltar aqui na sequência, ó. Externo de caixa. Digamos que você queira deixar a parte interna do móvel branco, só queira trabalhar com externo preto. Externo, cores aqui das portas, ok. Externo caixa e externo portas. Fitas de bordo, às vezes você quer uma fita de bordo diferente, né? Você está trabalhando com o interno do móvel branco, vocês vão ver eu fazendo isso na construção de móveis. E você quer a fita de borda, o topo da fita de borda aparecendo na cor externa. Então, você vem aqui e altera. Nesse caso, eu vou deixar alaranjado para vocês visualizar como é que fica o laranja. Ó, todos os topos estão acompanhando a cor da porta. Viu que legal? E a parte interna está preta, tá certo? Então, voltamos aqui, dando continuidade em modelos. Fita de bordo, laranja, olha, mudou todo mundo. Dobradiças, eu geralmente não altero isso, mas eu especifico no meu projeto com o cliente. Essas curvas altas, isso não interfere muito. De vidro, canto oblíquo, canto L, automaticamente, dependendo do módulo, ele já vem com um padrão. E no projeto, isso não vai ser indiferente. Agora, na execução, isso faz total diferença. Você pode especificar na execução que você quer uma dobradiça com amortecimento, entendeu? Ou então com controle remoto. Então, você vai especificar para quem vai executar qual é o tipo de dobradiça, de ferragens que você quer nesse projeto. Quando não, eu deixo assim mesmo, acabamentos dobradiça em aço, eu não altero. Tem outros, mas eu mantenho, como falei, não vai ter relevância. E puxadores. Nesse caso aqui, eu vou mostrar dois tipos de puxador para vocês. Os externos, que muita gente não gosta, né? E tem muita gente que gosta, a maioria não gosta, pela minha experiência, as pessoas gostam de um projeto mais clean, parece que não tem puxador, aquele efeito, né, liso, né? E
aqui está um pouquinho, ó, tem ponto. Conheça os modelos, explorem os modelos para, às vezes, você quer colocar num banheiro e o cliente quer economizar, os puxadores externos são mais econômicos do que puxadores perfil, por exemplo, ou haste, né, que é os famosos de haste, ó, tem uma infinidade também. Esse aqui é bem conhecido, que é o modelo haste clean. Ele tem esse formato aqui, ele em alumínio. Depois, vocês pesquisem, né, diferença de preços de acessórios, né, puxadores é um acessório, às vezes, que valoriza bastante o projeto, dependendo da quantidade e dependendo também do fabricante, né, do material desse puxador. Vocês vão ver a diferença absurda entre plástico e alumínio, por exemplo, tá? Vou deixar sem puxador porque eu quero colocar aqui um outro tipo de puxador. Aqui nesse caso, como a gente tem um módulo só, então vai ser indiferente ser seleção ou todos. Então, vou deixar aqui e eu quero mudar esse modelo de puxador através das portas dele. Então, eu venho aqui, madeira, porque eu gosto de trabalhar ou com cava, que é o modelo de puxador cava na madeira. Ó, que legal. Eu vou abrir aqui um pouco a porta para vocês visualizar como que é esse puxador. Esse puxador é uma cava na madeira. Geralmente, a porta ela tem que ter 18 milímetros de espessura para fazer esse recurso. Se for de 15, só dá para fazer a cava reta aqui, que é uma cava, só cava, né? Coloca só a cava e aí você consegue fazer. Mas se fosse cava desse modelo aqui, ó, precisa ser a porta de 18 milímetros para ser possível, certo? Que modelos, ó, eu mudei o modelo, vou mudar para um outro modelo que através da porta eu consigo mudar. É o gola horizontal. No seu Promob aí, dependendo da versão, você pode explorar aí várias versões, então pode estar em locais diferentes, mas ou é puxador ou é porta. Você vai trocar o estilo do puxador. Eu gosto muito desse estilo de puxador. Eu gosto também de um puxador que é sem puxador, que é o Simple Stock, que a gente usa. Em cozinha não é muito usual, porque ele tem uma vida útil. Então, depois eu vou mostrar o modelo de puxador, que é o Simple Stock, ou o toque mágico. Ele é bem legal, tá? Porque dá a impressão que não tem puxador. Então, você aperta a porta num determinado local, ela abre, você fecha, encosta, ele trava. Bem bacana. Então, aqui modelos passamos. Movimentação, né? Em movimentação, a gente tem duas posições. Tá vendo aqui? O Promob é muito intuitivo, gente. Se você clicar aqui, ó, na setinha vermelha, no menos, ele está indo para a esquerda. Se você clicar aqui na setinha de mais, ele está indo para a direita. Se você fizer aqui na azul, ele está indo para a esquerda. Se você estiver na verde, ele está indo para frente ou para trás. Você pode movimentar por aí ou você pode deslocar ele por aqui. E aqui, ó, se você ele vai movimentar 10 centímetros, mas eu quero só que ele movimente 5 centímetros. Então, 5 centímetros para frente. Tá vendo? Onde está o sinal é a direção que ele vai. Então, eu não quero que ele fique enterrado na parede do jeito que ele está aqui, ó. Eu quero que ele fique 5 centímetros afastado da parede. Então, eu vou colocar no menos. Ele está 5 centímetros afastado da parede. Onde que eu também posso mudar isso? Depois eu vou mostrar, tem um outro local que eu consigo modificar isso, em propriedades. Ó, afastamento, 5 centímetros. Ele está 5 centímetros em relação a onde ele está posicionado. Então, mas vamos voltar aqui para a movimentação. Tem a movimentação para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente e para trás, e também tem a rotação. Rotação é o mesmo princípio, ele vai movimentar 90
por cento, ou ele vai 90 graus, né? Então, ó, ele vai movimentar 90 graus. Quer ver? Azul, ele está movimentando no próprio eixo. Ó, movimentou 90 graus, mas eu não quero que ele movimente 90 graus, eu quero que ele movimente 45 graus. Aí ele só vai ficar assim. Ah, eu quero que ele movimente de 1 em 1 grau. Então, você vai fazendo essa... Para fazer, dependendo do projeto, você precisa ajustar isso aqui. Dependendo, aqui você não precisa. Então, ok? Enfim, segue o mesmo princípio. Ele roda no próprio eixo, nesse caso aqui, que é o azul. Ele roda para cima e para baixo. Ele roda direita e esquerda. Então, você que vai definir aí qual a rotação e em quantos graus você quer. Se você quiser modificar isso aqui por essa setinha para cima e para baixo, ou você vem, seleciona e digita qual o número que você quer, certo? E depois vem as propriedades. Lembra, se você tem um item que está selecionado, que ele aparece essas marcações de setinha para a direita, setinha para cima, para a esquerda, é o que você pode editar automaticamente por essas setinhas, certo? Se o item não tiver, você não consegue fazer essa modificação de medidas, tá? Porque é um item já padrão do fabricante, então ele vai seguir aquela medida, certo? Então, aqui, vamos lá, propriedades. O que a gente tem em propriedades que a gente usa muito? Módulos e materiais. Depois eu passo em materiais, tá? Cotas. Cotas é o posicionamento do item em relação a onde ele está marcado. Então, esse item ele está em relação à parede. Se eu jogar ele aqui, ele vai estar em relação ao piso. Então, isso a gente tem que prestar atenção, certo? Aqui ele está. Qual é o posicionamento dele? O afastamento das cotas. Eu posso ocultar isso aqui também, mas eu vou usar agora. Então, ó, afastamento. Eu quero só 1 metro. Anterior. Anterior aqui nesse caso é o lado, olhando de frente, é o lado esquerdo. E o posterior é o lado direito. Então, eu quero ele a 1 metro. O anterior de 1 metro. Inferior, ó, é a parte de baixo e superior a parte de cima. Isso daí não tem segredo, certo? Posterior ele já ajustou automaticamente. E inferior, eu não quero deixar ele com 1 metro, quero deixar ele com 20 centímetros. Então, ele está afastado do chão 20 centímetros. Se eu quiser afastamento da parede, 10 centímetros, olha, afastou 10 centímetros da parede. Às vezes você precisa afastar um móvel da parede, por algum motivo, ou algum item. Tá? Isso serve para, esse posicionamento serve para todos os itens que estão selecionados. Você só não consegue fazer isso com a parede, ó. A parede, a cota fica zerada, tá? E o piso também. A cota está zerada, ó. Nem aparece as opções, só aparece dimensões, certo? Mas voltamos aqui para o item que a gente está trabalhando, e aí a gente tem, né? Entendemos qual é o posicionamento dele. O ProMob ele utiliza princípios lógicos, princípios matemáticos. Então, ó, digamos que eu queira fazer uma continha aqui, eu quero que ele afaste não 1 metro, mas é uma medida quebrada. Então, eu preciso que ele avance aqui 39 milímetros, mais 39. Ou então, não quero que ele fique, eu posso digitar o 1000, ou eu posso colocar 1039 menos 39, ele faz continha de mais e de menos. Isso é bem legal para medidas quebradas, tá? Não está redondo aqui, está fácil, mas
no caso do projeto, no meio do projeto, com medidas quebradas, às vezes itens para você ajustar assim, fica mais fácil. Aqui tem outra questão aqui, outra coisa que a gente usa muito, dimensões. Essa dimensão é do item selecionado. Largura, 1,10 m. Eu consigo diminuir, aumentar, lembrando que eu estou falando de um móvel, e o móvel ele tem limitação do tamanho da chapa, 2,75 por 1,83. Altura eu quero 90 e profundidade eu quero 60. Então, eu modifiquei aqui o meu móvel. Posso diminuir também, enfim. Outras, ele está falando camadas, que é uma cozinha inferior, observações não tem. Furar. Beleza, tem o furar. Se eu mandar ele furar, olha o que ele vai fazer. Furar, a gente tem um atalho, que eu prefiro usar o furar, está furando? Não. Vou colocar assim, furar. O que ele vai fazer? Aqui. Aqui não aconteceu nada. Depois eu verifico e explico para vocês. Não, profundidade. Essas informações são referente, posição relativa e posição absoluta, são referente aos posicionamentos, às cotas. Tá? Eu quase não uso. O que eu uso muito? Essa daqui, ó. Posição relativa, Y, Z e X. Então, aqui às vezes eu quero ver um módulo, ele está em relação ao piso, aqui a altura, 50, não, vem aqui e altera aqui também, ele muda. O ProMob, ele não tem só uma forma de fazer as coisas, ele tem vários atalhos. Clicando com o direito em cima, ele abre também um atalho, para você fazer várias coisas. Centralizar o móvel, centralizar em X, ó, tá vendo? Centralizar em X e centralizar em Y. Ele muda o posicionamento em relação ao local que ele está tá posicionado. Furar, se eu mandar furar, na verdade, ó, o que ele faz? Ele oculta o móvel e fura a parede. Furar eu não uso com módulo, eu uso com geometria, depois eu vou explicar melhor esse conceito do furar para vocês utilizar ele adequadamente. Nesse caso aqui, dificilmente a gente vai editar um móvel para mandar ele furar a parede, a gente tem outros recursos para fazer isso. Então, materiais. Materiais é bem legal. Materiais eu posso mudar a textura do material, a espessura, a cor base, né? Eu posso mandar ele espelhar, eu posso mandar ele fazer uma rotação, textura, posso fazer várias coisas. O que eu uso em propriedades de materiais? Às vezes eu uso no posicionamento do piso, eu quero rotacionar, colocar um piso rotacionado em 90 graus ou 45 graus. Então, eu coloco aqui, ó, rotação 45, ele modifica. Em móvel, é mais difícil eu utilizar os materiais. Por quê? Eu tenho uma outra aba aqui de materiais, que é muito mais interessante, ou pelos modelos eu utilizar. Então, mas se você quiser explorar aqui, trocar a cor da base, colocar um verde, né? Do item que você está querendo trabalhar, você pode, mas não recomendo. Para trocar cor e texturas de itens, é melhor você trabalhar com ou modelos ou materiais, tá? Você vê que não funciona muito bem, tá certo? Isso aqui vocês vão ver usar bastante, rotação, tá? Ou escalar, mas para materiais que eu selecionei e não para módulos, tá? Por exemplo, ó, vou colocar aqui um piso, pegar um piso qualquer,
materiais, paredes e pisos. Eu vou colocar um piso aqui, vou colocar um piso fantasia para ficar fácil a visualização. Digamos que eu não queira deixar ele retinho aqui, aí eu selecionei Agora, para um módulo, para trocar isso no módulo, não. Tá certo? Então, mostramos aí a diferença. Uso mais os módulos mesmo. O avançado, ele aumenta mais alguns itens, né? Movível, por exemplo, às vezes a parede, você quer deixar uma parede movível. Eu particularmente não uso. Eu prefiro mudar a posição da parede em outro local na hora que eu estou construindo o meu projeto. Fazer sombra, visível, sim, movível, não. Então, às vezes, a pessoa quer criar paredes móveis. Então, na hora ele clica em sim, mas vou deixar selecionado não aqui, tá? Mapear, ok? Aumenta alguns itens, tá? O avançado para o normal, tá bom? Ó, tá vendo? O avançado, ele tem muitas relações com a parede, certo? Eu deixo desmarcado o avançado, eu não marco ele sempre, para eu utilizar aqui sempre os meus itens. Vou selecionar aqui a parede, né? Então, olha só que bacana. Outras camadas, parede, ela vai ser movível? Não, sim. Então, aí você consegue movimentar a parede. Ó, uma colisão está marcada, eu vou desmarcar. Ó. Eu gosto de deixar a parede quietinha no cantinho dela. Eu mudo o posicionamento dela, como falei, em outros atalhos. Por exemplo, editar paredes. Ele me dá a opção de eu fazer essa movimentação da parede, ó. Ou o tamanho, enfim. Cancelo. Perfeito aqui. Então, essa parte aqui de ferramentas e propriedades, eu vou repassar mais vezes. Vocês, durante os projetos, vocês vão visualizar eu trabalhando muito com essa parte de ferramentas e propriedades. Eu vou sempre devagar para você ver onde que eu estou clicando, que aí você dá pause no vídeo e faz e acompanha, certo? Vou passar agora em materiais. Por que vou passar? Porque eu sugiro, gente, que vocês, tanto a biblioteca de materiais quanto a biblioteca de módulos, vocês explorem o máximo, tá? Explorem o máximo que vocês puderem. Por quê? Quanto mais domínio, onde estão as coisas e os atalhos que vocês puderem utilizar, melhor para vocês. Porque você vai ter mais agilidade na construção do seu projeto. Aqui, ó, vamos lá em módulos. Então, módulos, ele tem primeiro item, é uma setinha virada para baixo, que está aqui. Clicando nele, ele abre um atalho para todos os itens que tem dentro da biblioteca de módulos. Porque em módulos tem os primeiros mais usados, que é o que você mais usar, vai aparecer aqui. Depois, o primeiro lugar, cozinha, né? Porque geralmente a pessoa começa a mobiliar a casa pela cozinha, então tem essa parte aqui. Depois, cozinha cava, são os módulos de cozinha, é mais limitado, cozinha cava. Depois, dormitórios, isso são todos de cozinha, até sala, é tudo móvel e tudo editável. Puxadores também é para móveis e editável.
Acessórios também. Acessórios vocês vão ver, vocês conseguem editar, mas eu recomendo que vocês não editem. Por quê? Os acessórios, eles seguem medidas padrões do mercado. Então, depois vai ter uma tarefa aí para quem quiser se aperfeiçoar nessa parte, fazer pesquisa sobre acessórios. Acessórios de cozinha, de sala, de quarto, de banheiro, enfim. Tá? Depois a gente, então, vamos passando aqui. Cozinha, dormitórios, banheiros, escritórios, salas. Tudo isso é móvel. Tudo móvel e editável. Acessórios são os acessórios de diversos ambientes, tá? Puxadores são os puxadores para vocês utilizarem nos móveis. Eu não utilizo daqui, mas é bom você ver para você ter noção do que tem. Puxadores parceiros. Esse daqui você não consegue mudar. Por quê? São puxadores medida padrões desses parceiros. São marcas já conhecidas no mercado, então o Promob ele tem uma biblioteca desses puxadores parceiros. É legal você dar uma olhada para conhecimento. Se o cliente especificar, eu gostaria muito do modelo do puxador XPTO, então você consegue ver aqui, às vezes, dependendo do modelo, se tiver aqui, você vai ver. Decore. Decore tem uma outra biblioteca fantástica, que é todos os itens de decoração, de cozinha, de quarto, de sala, de bar, de iluminação, de folhagens, de estofados, tecidos, quadros, decoração, enfim, é uma biblioteca fantástica. Tramontina. De Tramontina em diante, gente, você já não consegue mudar as medidas. Por quê? Porque Tramontina é uma marca, então o Promob exporta essas bibliotecas para utilizar nos seus projetos. Então, você pode especificar um projeto com um produto Electrolux, por exemplo. Esse aqui não está atualizado com os modelos mais atuais, mas dá para você ter uma ideia, né? Dependendo, dá para você ter uma ideia, fica bem semelhante, né? A geladeira sempre tem cara de geladeira, independente do modelo. Né? Uma side-by-side, por exemplo, ela tem uma estrutura única, então você consegue utilizar às vezes. Eu, às vezes, uso, na maioria das vezes, eu uso mais os itens que estão no decore, né? Uma geladeira do decore que eu posso mudar a medida, eu coloco uma geladeira mais, na verdade, o nome certo é refrigerador, tá, gente? Então, coloco um refrigerador mais adequado ao que o cliente escolheu ou que o cliente possui, edito nas medidas dele e pronto. Não preciso ficar procurando o modelo do cliente aqui, certo? Então, Eletromec, Fischer, são marcas de eletrodomésticos, tem acessórios, olha, conheça, sugiro que conheça. Então, beleza, eu vou entrar aqui em módulos novamente, catálogo 3D, cozinha, ele tem essa apresentação aqui também. Tem essa setinha no final, se você ir, ele vai abrindo as outras. Eu prefiro ir aqui, mas você utiliza, digamos que eu queira ver um modelo Consul, eu já vou direto. Se eu quero ir na aba de decoração, já vou direto, ele já abre para mim a aba de decoração, e aqui tem, dentro da aba de decoração, tem outra setinha. E aí abre a mesma coisa, tudo que tem em decore. Tá? Vou passar devagar aqui para vocês visualizar. Então, ó, aqui está nos favoritos, certo? Não quero os favoritos. Os favoritos eu vou... Opa! Deixa eu voltar aqui. Módulos, às vezes acontece isso, tá, gente? Se você tirar o mouse de cima de módulos e colocar aqui, ele some. Igual o ferramentas e propriedades. Eu deixo ele desmarcado assim, para ele não ficar ocupando, ó. Ele tem a opção de eu deixar ele aqui ou não. Eu não gosto, porque eu gosto de ir específico no que eu quero trabalhar e ter a visão do projeto geral maior, a tela maior. Isso é questão de gosto. Fica a critério de vocês. Então, clicou aqui, ele está na aba de decore, não, favoritos, então eu vou em decore, por exemplo. Aí em decore, ele tem uma outra setinha virada aqui para baixo, preta, onde eu estou com o mouse, e aí você clica, ele vai abrir uma biblioteca de tudo que tem em decore. Aí tem vasos, poltronas, estofados contemporâneos, lojas de departamentos,
informática, escritório, eletrônicos, PET, lareira, adesivos, enfim, tudo isso aqui que tá, só compõe o decore. Digamos que eu queira em cozinhas, ó. Em cozinhas, ele tem todos os itens que estão em cozinha. Caixas, portas e frentes, superiores médios, superiores baixos, superiores altos, ilhas, dispenseiros, inferiores. Aí, inferiores, eles têm cantos. Ó, dispenseiro. Dispenseiro só tem dispenseiros, torres e cantoneiras. Ilhas. Ilhas tem todos esses itens que estão aqui embaixo. Você clica e vai conhecendo, vai explorando. Se você não souber onde está, mas tem o nome do item, você pode clicar aqui nesse localizador padrão, tá? Aí você vai digitar ali balcão, por exemplo. Balcão. Se ele tiver alguma coisa com balcão, ele vai... Não tem. Aí, ó, B. Tudo onde pode ter balcão, ele puxou as abas. Aí você pode, ó, selecionar, ele já vai direto. Tem gente que acha prático, tem gente... Eu hoje, como já tenho um domínio, né, da onde estão as coisas, eu vou direto e aí fico procurando o que me agrada. Tá certo? Então, pessoal, a gente continua no próximo vídeo. Eu vou dar um pause aqui, a gente continua na parte de módulos e